Agora que vocês viram, pessoal, na aula anterior sobre como vocês podem estar invocando, né, contactando os espíritos olímpicos através da liturgia de invocação aí do Arbatel, agora vamos falar sobre uma coisa muito importante, já pegando a reta final aqui do curso, que é sobre o que vocês podem esperar do trabalho de vocês com os espíritos olímpicos. Quando eu me refiro ao que vocês podem esperar, eu me refiro a resultados, a percepções, a mudanças tanto internas quanto externas que vocês podem ter. Enfim, o que vocês podem esperar ou como vocês devem desenvolver a caminhada de vocês aí do contato com essas entidades, certo? Eu quero explicar bem isso aqui para que não hajam frustrações, para que não hajam mal-entendidos sobre a natureza e a forma, né, como essas entidades trabalham, como elas executam os pedidos humanos, né, o modus operandi dessas entidades, certo? E já adianto desde o início que são seres benevolentes, então os espíritos olímpicos, assim como anjos e arcanjos, que são bem parecidos, vocês já vão entender essa similaridade entre eles, são seres que eles não vão apresentar nenhum, repito, nenhum perigo, nenhum risco, nenhum dano ao ser humano, a não ser, claro, que venha um magista folgado e venha, de repente, a desafiar ou venha a desrespeitar de maneira ofensiva a entidade. Nesse caso, a entidade ela tem o livre-arbítrio de dar, né, uma lição de moral na pessoa, mas fora isso, se a pessoa for respeitosa, desde um magista iniciante, desde um magista intermediário até um avançado, esses seres, né, tanto espíritos olímpicos, anjos e arcanjos, que são seres parecidos, né, eles não oferecem risco ao ser humano. Por quê? A gente leu ali nas entrelinhas do Arbatel, na aula que a gente analisou o Grimório de Arbatel, que esses são seres que servem à força criadora. Então, o papel deles, né, o propósito deles, seja dos olímpicos, seja dos anjos e arcanjos, é o mesmo. Temos aqui a humanidade, né, o papel deles para com a humanidade. A humanidade, ela está aqui, né, somos espíritos encarnados em uma prisão de carne, em um corpo físico, e o objetivo da gente estar aqui preso, né, nesse corpo físico, ao menos preso temporariamente, é desenvolver o nosso espírito, desenvolver a nossa alma através da vivência material, através da vivência humana. Então, por isso, todos os processos de encarnações, todas as vidas, as múltiplas experiências que você vai tendo ao longo de séculos em diferentes corpos, em diferentes localidades, em diferentes realidades, tem como propósito somar experiências e engrandecer o espírito humano através dessas múltiplas vivências materiais, né, dentro do nosso corpo de carne, nosso veículo de carne, certo? Então, essas entidades, existem muitas entidades, uma infinidade de tipos diferentes de entidades no mundo espiritual, né, sejam entidades que já já existiam antes da própria humanidade e as entidades que vieram junto com a humanidade ou posteriormente à humanidade. Espíritos olímpicos, anjos e arcanjos, eu sempre costumo dizer, né, que são os espíritos que a classe de entidades que eu mais tenho afinidade de trabalhar, são os que eu mais ensino, são seres que já existiam no universo muito antes da humanidade ser criada, muito antes do planeta Terra, muito antes do sistema solar e qualquer outra coisa. A partir do momento em que a Terra, o planeta Terra, ele foi criado e gerou-se, né, esse propósito espiritual, que até hoje ainda existem muitos mistérios iniciáticos por trás disso, né, sobre, né, por que estamos aqui, a partir do momento que gerou-se, né, o planeta Terra e a humanidade, as primeiras civilizações, esses seres, anjos, arcanjos e espíritos olímpicos, eles passaram a ter um papel para com a humanidade, que é auxiliar o ser humano no processo de desenvolvimento. Então nós estamos aqui a fins de desenvolvimento, nós estamos aqui a fins de evolução somente. Um anjo, um espírito olímpico, um arcanjo, ele não está aqui para suprir ou para atender às vontades do ego humano. Ele não está aqui para atender a vontades ou desejos efêmeros, desejos passageiros. Afinal, eles são seres muito antigos, muito mais antigos que a Terra, muito mais antigos que a humanidade, e o propósito deles é justamente auxiliar nós, seres humanos, espíritos humanos que estamos dentro de uma prisão de carne, a evoluir pessoalmente, espiritualmente, até atingir o ponto, né, onde a gente não vai mais precisar do nosso veículo de carne e a gente volta ao todo. Então aqui já seria um assunto muito longo, né, seria um assunto aí de cabala, sobre iluminação, existem, né, diversos pontos de vista aí espirituais em relação aos processos de iluminação, ou aos propósitos da alma humana encarnada, né, num corpo físico, mas basicamente é a evolução até nós não precisarmos mais do corpo físico. A gente se desprende, né, a gente evolui espiritualmente até o ponto onde a gente se desprende completamente da carne e aí não precisa mais encarnar, não precisa mais de um corpo físico, certo? A gente se ilumina, a gente volta ao todo, volta à unidade. Essa é a meta, né, que os olímpicos, os arcanjos, os anjos, eles definem. Essa é a meta, né, como um objetivo que eles têm para ajudar a humanidade. Então a humanidade tem esse caminho a seguir e eles vão ajudar a humanidade nisso. Então eles não vão auxiliar, eles não vão executar pedidos
que sejam antagônicos a isso, pedidos ou trazer resultados que atrapalhem esse teu processo, que atrapalhem esse teu caminho de evolução. Então, novamente, aqueles que buscam desejos mais efêmeros, vontades mais efêmeras, talvez os espíritos olímpicos, anjos e arcanjos, não sejam realmente as melhores entidades para te atender, e sim outros espíritos, como por exemplo os Daimons da Goethe, né, que são seres da Terra, que são seres que não têm uma responsabilidade para com a humanidade, da mesma forma como os olímpicos ou os arcanjos têm para com a humanidade. Eles não têm essa mesma responsabilidade, eles podem fazer aquilo que você pedir. Então eu sempre costumo dizer nos meus cursos que os anjos e arcanjos, agora também isso se aplica também aos olímpicos, eles não fazem necessariamente o que a gente quer. Eles executam aquilo que a gente precisa. Mas, de um modo geral, é sempre muito controverso, é sempre muito complicado a gente saber se a nossa vontade, o nosso desejo, um desejo que a gente tem, sei lá, desejo ter mais disciplina, desejo ter mais amor próprio, desejo expandir meu caminho amoroso, desejo expandir meu caminho financeiro. São desejos. Então é complicado a gente saber quando esses nossos desejos eles estão alinhados com o nosso ciclo evolutivo. Por isso eu falo, tentem, vale a pena a tentativa, vale a pena você tentar começar a trabalhar com os olímpicos ou com anjos e arcanjos, enfim, que tem o mesmo modus operandi. Vale a pena você trabalhar com essas entidades, pelo menos de início. Se caso os resultados não vierem, eu sempre falo, se você fez o ritual certinho, se você pediu, o resultado vai vir. Se não vir, é porque você ainda não está pronto para aquele resultado. E aí você tem o seu livre-arbítrio de trabalhar com uma outra entidade que não vai ter essa responsabilidade, que não vai ter essa meticulosidade em cuidar com o resultado, né, para que o resultado ele seja de acordo com o teu ciclo, com o teu processo evolutivo. Mas para descobrir isso é só na prática. Então, para saber se o teu desejo, a tua vontade, ela é de fato uma vontade que está alinhada com os teus caminhos, vai ser na prática, vai ser indo lá e pedindo para o olímpico, pedindo para o arcanjo, enfim, pedindo e vendo se vai ter algum resultado. Então, faça uma análise de resultados para ver se esses resultados suprem com as expectativas de vocês. Se não suprirem, vocês têm a liberdade, o livre-arbítrio, né, de seguir por outro caminho mágico, lidar com outras entidades que não tenham esse modus operandi. Então, novamente, os olímpicos, assim como os arcanjos e anjos, eu já vou explicar a diferença entre eles, porque pelo menos a similaridade deles primária é essa questão de que ambos servem à força criadora, ambos só vão executar coisas na realidade humana se esse desejo, se essa vontade estiver de acordo ou seguir o fluxo, né, do processo evolutivo ao qual aquele humano, aquele indivíduo está ali encarnado, certo? Então eles têm isso em comum, ok? Então, na prática, pegando o gancho aqui, já para não enrolar muito, qual que é a diferença, né? Aqueles que já lidam com anjos, aqueles que estão estudando, esse curso aqui também está sendo inserido dentro do meu curso de magia angelical, então muita gente que vai trabalhar com anjos, trabalha com anjos, está vendo esse curso aqui também, está ouvindo isso aqui muito provavelmente. Então, na prática, qual que é a diferença de um arcanjo para um olímpico? Eu achava, no começo, antes de eu começar a trabalhar mais aí com os olímpicos nos últimos tempos, eu tinha a impressão, só uma impressão mesmo, né, que os arcanjos eles eram de uma hierarquia superior. Então era arcanjo, olímpico, aí anjos e depois as outras entidades. E aí na prática eu fui conversando com essas entidades e eles me disseram, né, o olímpico Betor me disse que não, eles não são inferiores aos arcanjos. Os espíritos olímpicos e os arcanjos eles estão no mesmo patamar. Eles têm o mesmo tipo de hierarquia, o mesmo tipo de poder. Só que esse mesmo tipo de poder, porque vocês devem se perguntar nesse momento, bom, Dalton, se eles têm o mesmo poder, se eles estão no mesmo patamar, por que não trabalhar só com um? Por que não trabalhar só com o olímpico? Ou por que não trabalhar só com anjos? Por que existem dois? Por quê? Os olímpicos, conforme a gente viu anteriormente, eles são seres que habitam a matéria. Eles estão na matéria, no firmamento e nos astros do firmamento e no astral mais próximo da Terra, a vibração astral mais próxima da Terra, certo? Até aí acho que está entendido, a gente viu isso nas aulas anteriores, ok? Dentro dos contextos cabalísticos, segundo a Cabala, né, a árvore da vida da Cabala, a matéria, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que é material, é só uma das outras 10 esferas, as outras 10 dimensões existentes no universo, né, que seriam as 10 sefirotes, né, as 10 esferas da árvore da vida. Então, Malkuth, que é a matéria, é só uma delas. Tudo aquilo que a gente conhece do material é só uma dimensão, que é a dimensão do plano físico, a dimensão 3D. Então, os olímpicos habitam aqui na dimensão 3D, na dimensão de Malkuth, e nessa dimensão não existem anjos e arcanjos. Não existem. Existe, na verdade, um arcanjo, né, que seria o arcanjo Sandalphon, né, que seria aí o arcanjo de Malkuth,
que é uma entidade que na verdade até pouco se sabe sobre ele, mas enfim, não é assunto para agora. Então existem pouquíssimos anjos, vamos colocar aqui como pouquíssimos anjos, dentro do plano de Malkuth. A maioria dos anjos, eles habitam do plano de Yesod para cima. Então quem é estudioso de Cabala, quem já conheceu o básico aí sabe. Mas assim, de maneira mais leiga, né, pessoal, grosso modo, temos aqui o plano da Terra, que é o plano terrestre. E aí vai subindo as dimensões superiores. Então os anjos não habitam a dimensão terrestre. Eles habitam da primeira dimensão, segunda, terceira, quarta, até, né, a 10ª, que é Keter, né, que é a dimensão do topo. É a máxima, né, que é a luz divina pura. Então os anjos só habitam daí para cima. Então no que isso implica? Implica que, em termos energéticos da coisa, a energia humana ela está muito mais próximo dos olímpicos do que de um anjo. Então pode ser o anjo mais próximo que for, o anjo mais próximo da Terra não chega nem perto da proximidade que nós seres humanos temos com os olímpicos, até porque os olímpicos habitam em nós. A influência dos olímpicos está em nós, está no corpo físico, está nas plantas, como eu mostrei lá na primeira aula, tem tudo, absolutamente tudo. Agora, a questão dos anjos e arcanjos, a energia dos anjos e arcanjos, ela não é tão influente assim. É isso que eu quero que vocês entendam. Ambos são poderosos, ambos têm um poder muito grande, mas um poder muito grande, atenção aqui, que aqui é a chave do entendimento disso tudo. Ambos têm um poder muito grande, mas têm um poder grande dentro das suas esferas, dentro das suas dimensões. Então, por exemplo, o arcanjo Micael, um arcanjo famoso, arcanjo Miguel, arcanjo Micael, ele é extremamente poderoso, mas principalmente poderoso na esfera dele, que é a esfera de Tiferet. Obviamente ele tem poder na Terra? Tem poder na Terra. Poxa, vários, né? Se não tivesse os arcanjos e os anjos não tivessem poder na Terra, basicamente eu nunca teria ensinado para vocês sobre magia angelical, então meus cursos também não seriam sobre magia angelical. Então esse aqui não é o ponto. Os anjos e arcanjos, eles têm sim poder de influência na matéria humana, certo? Mas eles têm muito mais poder de influência no espiritual. Por quê? Porque eles são seres mais sutis, eles são seres que estão habitando numa dimensão superior que acaba ficando distante, sabe, da vibração mais densa humana. Enquanto que os olímpicos, eles são seres divinos também, eles são seres divinos puros, mas são seres divinos puros da matéria. Então isso torna o fenômeno, muita gente acha que não existem seres divinos densos, os olímpicos são um perfeito exemplo de um ser que é um ser divino, que ele se desprendeu, né, da força divina, da força criadora, que está em todo o universo. Então os olímpicos são seres divinos também, assim como anjos e arcanjos, né, que são os mensageiros da força criadora. O olímpico, ele também é divino, mas ele é denso, ele é próximo da matéria. Aqueles que já estão habituados a praticar magia angelical, quando forem fazer a prática com os espíritos olímpicos, pela primeira vez, vão perceber, vão notar, eu tenho certeza que vocês vão notar a diferença, vão ver que os olímpicos se manifestam de maneira muito mais rápida, de maneira mais intensa, de maneira mais densa. E isso é óbvio, porque são seres da matéria. Obviamente eles vão se manifestar de maneira densa. Seria estranho se um olímpico se manifestasse de maneira sutil, porque afinal eles estão aqui, né, o tempo todo, em todo lugar. Então essa é a diferença. Na prática, isso aqui é tudo, né, mais a nível filosófico, mas eu quero que vocês entendam na prática quais seriam as diferenças de trabalhar com um arcanjo. Então temos lá um planeta, então tem um arcanjo planetário e tem um olímpico planetário. Qual que é a diferença de trabalhar com eles? O arcanjo, embora ele consiga atuar também no plano material, o trabalho com o arcanjo ele é muito mais um trabalho espiritual. Enquanto que o olímpico é um trabalho mais da matéria. É uma divisão simples, pessoal, uma divisão extremamente simples. O olímpico pode ajudar no astral, no espiritual? Com certeza o olímpico pode ajudar no espiritual. Mas a especialidade, ênfase na palavra especialidade, a especialidade do olímpico é a matéria. O arcanjo, ele pode ajudar na matéria? Sim, pode ajudar na matéria. Vários relatos aí de resultados de alunos meus, relatos, né, próprios aí, vários relatos nas comunidades aí, de magia aí do Brasil afora e do mundo afora, relatam aí ótimos resultados de anjos e arcanjos atuando, né, para questões materiais, para questões amorosas, entre outras coisas. Mas a especialidade desses seres, anjos e arcanjos, é o interno. É o espiritual, o espírito, que é a nossa essência primordial. Então, especialidade, certo? Não quer dizer que eles fiquem limitados a uma função só. Não, o arcanjo ele pode ajudar na matéria, assim como pode ajudar no espiritual. O olímpico pode ajudar no espiritual, assim como pode ajudar na matéria. Então, por isso que há uma versatilidade grande em trabalhar com esses dois seres, tranquilamente. Só que a níveis mais práticos, no dia a dia, é muito mais interessante, de repente, para uma questão externa, para uma questão material, você optar por trabalhar com o olímpico. Porque o olímpico ele vai te trazer um resultado mais intenso,
O olímpico vai te trazer um resultado mais rápido, o olímpico vai te trazer um resultado muito mais, sabe, perceptível. Acho que a palavra que seria perceptível. Por quê? Qual que é o motivo disso? A proximidade com a energia humana. É muito mais simples, né? Por mais que sejam seres poderosos, é muito mais simples para um ser que já é do nosso plano movimentar a energia do nosso plano. O arcanjo ou um anjo, por mais poderosos que sejam, eles não habitam o nosso plano. Portanto, por uma questão de especialidade, por uma questão de hierarquia, por uma questão de dinâmica entre as dimensões, para um anjo e para um arcanjo é muito mais difícil movimentar a matéria. Ou pelo menos mais demorado. Rolam uns processos a mais aí nesse meio tempo, certo? Nesse meio tempo, perdão. Então essa é a diferença prática. Então vamos supor, hoje é terça-feira, hoje é dia de Marte. Então vamos falar aí das forças divinas de Marte. A força divina de Marte é Arcanjo Camael e o Olímpico Faleg. Então vamos supor que eu queira um conselho. Eu estou lidando com um inimigo, vamos supor que apareceu aí um inimigo na minha realidade e eu quero um conselho sobre como lidar com esse inimigo. Para quem que eu recorro? Eu recorro para Faleg ou recorro para Camael? Um conselho, né? Pedir um aconselhamento, pedir um sinal. Né? O conselho, obviamente, quem tem comunicação vai poder conversar ali na hora. Quem não tem habilidade mediúnica de comunicação vai receber sinais, sejam sinais em sonhos, sejam sinais através de outras coisas. Eu poderia pedir para Faleg, que é o Olímpico? Sim, poderia. Mas, novamente, é uma questão mais filosófica, é uma questão mais espiritual. Aconselhamentos, essa questão mais filosófica, espiritual, é melhor de ser tratada com o arcanjo. Então, o arcanjo, na prática, ele iria me aconselhar. Esse inimigo você deve tratar dessa forma, ou você deve perdoar, ou você deve realmente contra-atacar, ou você deve fazer assim. Então, ele ia aconselhar qual que seria, né, a melhor escolha, o melhor caminho para lidar com um inimigo, já que Marte é o planeta da guerra, que rege os conflitos e coisas do gênero, certo? E aí vamos supor, o arcanjo vai passar um conselho X, e aí o Olímpico vai entrar onde? Onde que entra a influência do Olímpico? O Olímpico ele vai fazer a proteção, o Olímpico ele vai fazer o fortalecimento das tuas energias, para que as influências inimigas não mais te afetem negativamente. Então, na prática é isso. Eu acho que execução é a palavra-chave para os espíritos olímpicos. Os olímpicos executam. Os olímpicos eles não gostam de muito papo, mas não se enganem, não quer dizer que vocês não possam conversar, aqueles que têm mediunidade desenvolvida, que vocês não possam conversar, que vocês não possam entender ou dialogar com os espíritos olímpicos. Eles são seres receptivos, bem tranquilos, mas entendo que não é o papel deles. Tudo no universo está no seu lugar, tudo no universo existe por causa de um propósito, nada é por acaso, absolutamente nada é por acaso. Então, para um espírito olímpico, ficar aconselhando ou ficar dizendo quais são os melhores caminhos que um ser humano pode tomar em relação a tal âmbito da sua vida, não é a especialidade dele, não é da alçada dele, não é das funções dele. Qual que é a função do olímpico? Execução. Então, por exemplo, vamos sair da esfera de Marte, vamos para a esfera de Júpiter. Prosperidade, trabalhos de prosperidade. Você quer trabalhar prosperidade. Beleza, execução. Vai lá, vai chamar Betor, né, que é o espírito olímpico de Júpiter, e Betor vai expandir ali os teus negócios. Só que, para expandir um negócio, para expandir uma oportunidade de trabalho, para expandir alguma coisa do gênero, você às vezes precisa saber o que expandir, ou no que melhorar, no que investir, muitas vezes. E isso é uma coisa que o arcanjo vai te dizer, o arcanjo de Júpiter, né, que seria o arcanjo Sariel. Então, num processo prático, entraria-se em contato primeiramente com o arcanjo Sariel, né, de maneira assim mais aconselhável. Né? Obviamente você pode fazer tudo ali com Betor, né? Mas seria aconselhável, de repente, sei lá, conversar primeiro com o arcanjo Sariel, pedir uma luz, pedir um direcionamento sobre qual seria o melhor investimento, qual seria a melhor escolha ali dentro daqueles âmbitos profissionais, só um exemplo. E aí passando, uma vez que o arcanjo passou esses conselhos, essas orientações, e te apresentou ali algumas ideias, te apresentou uma sabedoria em relação à tua vida profissional, depois você pega isso que você absorveu, chama o Olímpico e o Olímpico vai executar. Então basicamente é isso. É a questão da execução dos Olímpicos com base na orientação dos arcanjos. É muito prático na hora, né, da gente dividir as tarefas. Obviamente, aqueles que ainda não têm contato com a magia angelical, aqueles que ainda não trabalham com magia angelical, de início eles podem fazer tudo com os olímpicos, certo? Então, se for possível, se tiver nos seus caminhos, os olímpicos vão fazer. Se caso não tiver, se caso você pedir alguma coisa para um olímpico, muito importante aqui, se caso você pedir alguma coisa para um olímpico e não acontecer, primeiro veja por que não aconteceu. Porque, na verdade,
Então, se o Olímpico não conseguiu trazer um resultado, você pode abrir um oráculo para ver o motivo pelo qual aquele resultado não veio, ou você pode entrar em contato com o arcanjo da esfera. Porque o arcanjo ele é mais responsável, a atuação do arcanjo está mais nessas questões mais filosóficas, essas questões orientativas e nessas questões espirituais humanas. Então o arcanjo ele pode te aconselhar, o arcanjo pode mostrar exatamente o que você precisa fazer para ter o resultado com o Olímpico, aquele resultado que você almejava ali de início. Mas como eu falei, são coisas que na prática, no dia a dia, na vivência mágica mesmo, você vai saber na prática. Então é difícil presumir, é difícil calcular se uma coisa vai ou não dar certo. Você pode, de repente, abrir um oráculo, um tarô, umas runas, alguma coisa, para ter uma noção do que te espera em relação a resultados. Sempre bom fazer essa leitura oracular antes. Mas no final das contas o que vai realmente mostrar se vai dar certo ou não é praticando. E aí caso você veja que de repente não veio o resultado, é interessante você analisar com o arcanjo, porque o arcanjo vai te orientar sobre a melhor forma de conquistar aquele resultado e novamente o Olímpico vai executar na prática, na matéria, aquele resultado, certo? Para questões internas, para trabalhos de teurgia, né? Teurgia o que é? Teurgia é o ato mágico de você entrar em conexão com uma força elevada, uma força divina, que tem, né, que vibra determinadas virtudes, para que através dessa comunhão, através, né, dessa conexão, você alquimize o seu interior, você transforme o seu interior, né, o seu espírito, para se alinhar, para se sintonizar naquelas virtudes daquela entidade mais de energia mais sutil, de energia mais divina que você está se conectando. Então, na prática, teurgia, mudanças internas, é você se conectar com uma força divina, seja ela qual for, para adquirir as mesmas virtudes que aquela força divina também tem, certo? Então, são trabalhos internos, teurgia. Os olímpicos, eles já agem mais na taumaturgia. Taumaturgia é um termo que diz sobre mudanças externas. Taumaturgia seria, a tradução seria a arte de realizar, a arte de operar milagres. Então, tudo aquilo que for milagres, tudo aquilo que for transformações externas e bem visíveis, bem perceptíveis, isso é taumaturgia ou simplesmente mudança externa. Os olímpicos são mais especialistas em mudança externa, por quê? Porque já estão aqui na matéria, certo? Então, mudanças internas você pode trabalhar com anjos e arcanjos, mudanças externas você pode trabalhar com os espíritos olímpicos. Mas vale lembrar, não é uma regra. Os anjos e arcanjos, eles também executam coisas na matéria. Anjos e arcanjos também vão auxiliar na execução prática de algumas coisas da vivência humana. Bem como o Olímpico, posso trabalhar o Olímpico para teurgia com os Olímpicos? Pode, dá para trabalhar teurgia, dá para trabalhar mudanças internas com os espíritos olímpicos, mas saiba que, novamente, não é a especialidade deles. Especialidade, é só isso, é assim que a gente divide. A especialidade do anjo ou arcanjo é mudança interna. A especialidade do olímpico é a mudança externa, na matéria, na vivência humana. Basta você analisar aquilo que você quer. Qual que é o teu objetivo, o que você almeja, o que você quer, certo? Então, através disso, você vai separar, você vai saber com qual exatamente das entidades você vai trabalhar, visto que ambas são forças de relação planetária e ambas são forças divinas que estão no mesmo patamar. Mas uma é especialista no interno, outra é especialista no externo, mas não quer dizer, bato na tecla novamente, não quer dizer que eles se limitem a isso, pessoal. Não quer dizer que só dá para trabalhar mudança interna com anjo ou arcanjo, ou só dá para trabalhar mudança externa com olímpico. Não, as coisas não são tão dentro de uma caixinha assim. É possível sim trabalhar as virtudes de um com o outro, só que saibam que não vai ser a mesma coisa. Às vezes é muito mais válido, a depender do resultado, do que você quer, da intensidade, da frequência de resultado, é muito mais interessante você já ir direto tratar com a entidade que é especialista naquilo, afinal, certo? Muita gente acha, agora vamos mudar de assunto aqui, muita gente acha que anjos, arcanjos e os olímpicos, né, que estão incluídos aqui, então agora eu vou citar só dos olímpicos mesmo. Muita gente acha que os olímpicos, eles vão ser seres que executam, né, voltando lá no assunto da execução dos pedidos, qual que é o modus operandi, se o pedido vai ser atendido ou não, ou exatamente se o olímpico vai executar a tua vontade ou não. Muita gente acha que é dogma. Ah, é dogma, não executa tal coisa porque é dogma.
Não necessariamente dogma, pessoal, até porque essas entidades já existem no universo, conforme eu falei para vocês, muito antes de qualquer religião. Então não são seres dogmáticos, embora muita gente, pelo menos eu vejo que não são seres dogmáticos, embora muita gente ache que sejam seres dogmáticos, porque assim, acontece muitas vezes, por exemplo, de alguém chamar, vamos supor, o arcanjo Camael, ou chamar o Olímpico Faleg e pedir para essas entidades atacarem alguém. Ah, tem um inimigo meu lá, ataque ele para mim, é uma pessoa que está me fazendo mal. E aí vai lá e pede um ataque e a entidade não faz, e a pessoa acha que é dogma. Ah, não, é porque a Bíblia diz que tem que perdoar os inimigos e tudo mais. E aí, na verdade, quando a gente vai analisar na prática, a pessoa não estava no direito. Sei lá, o suposto inimigo dessa pessoa simplesmente não deu um bom dia para a pessoa, simplesmente olhou de cara feia, a pessoa ficou com o ego ferido, e aí queria destruir a pessoa em magia porque ficou com o ego ferido. Então, novamente, arcanjo, anjo, espírito olímpico não vai executar a vontade do teu ego. Um arcanjo, um olímpico, eles podem descer um ataque numa pessoa, podem prejudicar uma pessoa? Pode. E como pode? Já vi muito resultado disso. Só que, justiça. Ah, Dalton, justiça é relativa. Não é relativo. Justiça é, se alguém fez um mal para você, você revida o mal na mesma proporção. Equilíbrio. Seria, na prática, uma lei de Talião, basicamente, aí. Então, essa é a justiça universal. É um equilíbrio, uma balança. Se alguém te prejudicou numa área X da tua vida, você está no total direito de revidar isso sem que você tenha resultados negativos ou karmas, né, em relação a isso. Por quê? Porque está no teu direito. Agora, você perde o teu direito quando você quer prejudicar uma pessoa, né, dentro desse exemplo, sendo que a pessoa não te fez nada demais. Aí vai vir um cara que vai falar, ah, é dogma. Não é dogma, é uma questão de lógica. Não tem por que uma entidade dessas, sabe-se lá quantos bilhões de anos de existência, né, infinidade de tempo existente no universo, vai vir aqui, vai movimentar as forças delas para fazer uma coisa que não tem lógica alguma. Não tem lógica alguma, que é puramente um desejo do ego, um desejo efêmero. Então, na prática é isso, pessoal. Vejam só, é realmente isso. Isso que é o desejo efêmero que eu digo. Então, não é errado querer justiça. Não é errado querer a punição para alguém que te fez mal. Não é errado. A Cabala fala sobre isso, tá lá, a esfera da árvore da vida de Geburah, que é a esfera da severidade. É necessário severidade, assim como também é necessário misericórdia às vezes. Então é um equilíbrio perfeito. Então se existe é porque tá lá. Então é uma coisa que deve ser praticada. Não é pecado querer justiça, não é pecado querer punição. Estou usando esse exemplo aqui porque é um exemplo muito clássico. Essas questões de, o Olímpico, o arcanjo não executou, então são seres dogmáticos. Não é dogma, não se trata de dogma, apenas de um equilíbrio entre as coisas, certo? Então, na prática, é assim que funciona. Vamos para a questão do merecimento. Muita gente também fala, anjos, arcanjos olímpicos só atuam, só executam aquilo que é o nosso merecimento. Eu não acho que merecimento, pessoal, seja a melhor palavra. Eu acho que preparação, adequação é melhor do que merecimento. Então, o olímpico, ele não vai te entregar aquilo que é o merecido. Ele vai te entregar aquilo que você está preparado. Quer um exemplo? Vamos extrapolar aí no exemplo. Vai chamar Betor. Betor, né? Prosperidade, expansão, né? Pode expandir a vida financeira de alguém. Então, já tive excelentes resultados nisso, diga-se de passagem, assim como alunos meus também tiveram. Vários relatos por aí, se vocês procurarem, vocês vão ver sobre Betor, nessas questões profissionais e financeiras. Então, nada impede de um adepto ir lá e chamar Betor e falar, Betor, expande a minha vida financeira aí até o ponto de eu ficar milionário. E aí o Betor, vamos supor, o Betor não executa isso, simplesmente o resultado não vem. E a pessoa vai falar, mas eu mereço, eu sinto que eu mereço. Claro, tipo assim, quem passou por um perrengue ou outro na vida merece. Então, não se trata de merecimento. Às vezes você merece mesmo. Pô, você passou por um monte de dificuldade na vida, deu a volta por cima, batalhador é honesto. Às vezes você merece ter uma condição de vida boa, você merece ser um milionário. Mas e preparado para isso? Você está preparado para isso? Então são coisas que devem ser levadas em prática. Então nada impede o fulano ir lá e chamar o Betor e pedir para expandir até o ponto de virar um milionário, mas o Betor vai colocar na balança o seguinte, essa pessoa está preparada para essa vida? A pessoa está preparada para as responsabilidades que vão vir? A pessoa está preparada porque requer muita maturidade, requer muita responsabilidade, né? Porque com o dinheiro vem as responsabilidades, com o dinheiro vem riscos, com o dinheiro você acaba chamando a atenção, querendo ou não. Então, tem que ter muita sabedoria, né, para lidar com o dinheiro, dentro desse exemplo aqui. Então, o Betor ele vai analisar tudo isso. Tudo isso vai ser analisado, se a pessoa está preparada para lidar com aquilo. Ou também, né, se a pessoa tem as vias de manifestação.
Porque não vai cair do céu, nunca cai do céu. Eu acho que é complicado porque sempre eu tenho que repetir, mas infelizmente tenho que repetir, porque algumas pessoas ainda acham que magia é mágica, que você vai lá fazer um ritual de prosperidade e vai cair uma bolsa de dinheiro no seu colo. Nunca é assim, pessoal. Sempre vai ser explorado algum potencial que você tenha. Então, você tem algum plano de negócio próprio, você tem algum plano de algum projeto extra aí que você faz em paralelo ao teu serviço, uma coisa que pode ser expandida, uma coisa que pode te trazer uma renda extra, aí você vai multiplicando isso. Porque eu vejo muita gente também fazer ritual de prosperidade ou pedir expansão trabalhando de carteira assinada. Como é que você vai expandir uma coisa que tá, vamos supor, você quer expandir a tua vida financeira trabalhando num regime CLT, né, de carteira assinada, sendo que existe todo um sistema de normas empresariais e trabalhistas que delimitam um salário, certo? Então não vai cair do céu. Você pode fazer quantos rituais de expansão for, porque já está limitado. Ali existe todo um sistema que vai acabar por prender, né, por limitar os teus ganhos financeiros. A melhor maneira, nesse caso, para uma pessoa conseguir prosperidade, seria, nas horas vagas, investir em algum negócio próprio, em algum empreendimento próprio, que tivesse justamente, não tivesse, né, essas limitações. Então, dentro de empresas há limitações, há hierarquias, há um tempo limite até você ser promovido, há resultados que você precisa entregar antes de ser promovido, antes de ganhar mais, há graduações. Então, saca, não adianta você querer ganhar horrores se você não tem as graduações ou você não tem as competências necessárias para aquilo. Então tudo isso é levado em consideração no mercado de trabalho. Então às vezes é muito mais fácil para a Betori expandir alguma coisa que a pessoa tem ali por conta própria, mas também vai, né, da qualidade, vai das habilidades que a pessoa tem para vender aquele serviço, vender aquele produto. Então são muitas variáveis colocadas aqui nessa equação. Então isso é as vias de manifestação. É necessário ter alguma coisa por onde esse resultado vai vir. Porque se não tiver por onde o resultado vir, exemplo, você vai querer chamar a Betor ou chamar a OC para pedir prosperidade e pedir dinheiro, sendo que não tem uma forma, não tem um empreendimento, não tem um produto ou serviço que você preste para entrar dinheiro através disso, não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Pode cair alguma coisa ou outra, mas vai ser pouco, vai ser, sabe, não vai ser duradouro. Então uma prosperidade duradoura, um ganho duradouro, ele vai vir de via de manifestação, ele vai vir do trabalho, um trabalho inteligente e tudo mais, com as vias de manifestação corretas. Então são coisas que devem ser levadas em consideração, que alguns acabam não levando em consideração, e aí vão fazer magia para pedir, acaba não tendo os resultados por motivos óbvios, porque não tem a forma como esse resultado entrar, e aí se frustram e ou culpam o sistema ou culpam a entidade em si, dizendo que a entidade não trabalha bem, que a entidade não executa as vontades, né, do magista, e acaba partindo para trabalho com outras entidades. Então a gente tem que ter consciência, pessoal, consciência situacional, consciência de qual entidade a gente está evocando ou invocando, o que ela faz e como ela faz. E tudo isso eu estou explicando aqui. Eu sei que talvez já tenha ficado uma aula enorme, muito maior do que eu gostaria que tivesse ficado, mas são os tipos de coisas que não dá para não falar, não dá para adiar. É necessário ser falado aqui, porque o quanto antes vocês tiverem isso em mente, melhor vai ser a experiência com vocês, com os espíritos olímpicos, com as outras entidades planetárias ou com anjos e arcanjos futuramente, caso você decida trabalhar com eles, caso ainda não trabalhe com eles. Então são coisas a se ter em mente, porque faz toda a diferença na hora de você traçar uma estratégia. Então sempre falo, traça uma estratégia. Identificou um problema na tua vida, identificou uma necessidade, primeiro pensa, né, qual das esferas planetárias você vai atuar, depois qual entidade. É uma mudança interna, então às vezes é mais válido trabalhar, se você realmente quiser, um trabalho profundo de mudança interna. Mudança interna, às vezes é melhor trabalhar com um ser de energia mais sutil. Mudança externa, se você quiser um resultado profundo de mudança externa, é melhor trabalhar com um ser mais denso. Exemplo, os espíritos olímpicos, né, que são seres benevolentes, certo? Então é isso, pessoal. Os espíritos olímpicos, eles vão te dar as coisas com base em preparação. Então esquece a palavra merecimento. Eu vejo muito isso ultimamente na comunidade. Anjo, arcanjo olímpico só faz de acordo com o merecimento. O merecimento, novamente, ele é relativo. Às vezes você merece uma coisa, mas de repente você ainda não está pronto. Ainda. Por que eu repeti essa palavra? Porque os olímpicos ou os anjos e arcanjos, eles sempre vão preparar você. Então nunca é um não definitivo. Você veio, pediu alguma coisa para um olímpico, o resultado não veio,
E o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai dizer não e pronto? Não vai fazer nada? Não, ele vai começar processos espirituais onde ele vai te orientar os caminhos, ou ele vai te colocar nos caminhos que vão causar o desenvolvimento, que vão causar o amadurecimento, que vão te proporcionar a preparação correta para que daí sim você consiga aquele resultado que você quer. Então isso é muito clássico, sempre falei para os meus alunos da magia angelical. Se caso um resultado com um anjo ou um arcanjo não veio, a mesma coisa agora é se aplicar aos olímpicos, que eu também estou introduzindo aqui para vocês. Se caso o resultado não veio, é por algum motivo. E muitas das vezes, a grande maioria das vezes, nunca é um não definitivo, apenas um não temporário, certo? Aí abre-se um processo espiritual. E nesse processo espiritual você vai aprender ou vai desenvolver aquilo que tiver que ser desenvolvido para daí sim estar preparado para receber o resultado final depois. Isso às vezes demora um tempinho, é variável, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano. É muito variável, depende muito. Então são processos graduais, processos de desenvolvimento e de evolução. Muitos resultados vocês já vão estar preparados, então muito resultado você vai pedir para o Olímpico, no dia seguinte você já vai ter resultado, certo? Seja para mudança interna ou para mudança externa. Mas outros vão precisar de um amadurecimento, outros vão precisar de que você faça a sua parte. Eu acho que tudo isso aqui se resume em você, como magista, fazer a sua parte. Não é só ir lá acender vela e pedir. Você também tem que ter consciência de que algumas coisas dependem da gente, depende do ser humano e depende da gente criar as vias de manifestação, deixar o caminho limpo para que esses seres venham até a nossa realidade e façam as mudanças que a gente quer, certo? E a gente tem um papel muito importante também nessa dinâmica. Magia cerimonial, a magia com entidades não nascidas, não só com as não nascidas, mas também com todas as outras, é tudo um trabalho em equipe. A gente nunca pode esquecer que é um trabalho em equipe. Nunca é uma relação de servidão. Nunca é uma relação de pedir e depois ficar ali de braços cruzados. É sempre um trabalho em equipe. As entidades estão aí para ajudar, não estão aqui para fazer pela gente, nunca, jamais, certo? Então é isso, pessoal. Acho que talvez eu já tenha conseguido aqui explicar e transparecer e explanar aqui para vocês tudo que vocês precisam ter em mente. Então é bem tranquilo na prática, são seres, né, de essência tranquila, são seres de energia mais densa, vocês vão reparar isso, mas porque, né, novamente, matéria, certo? E a gente vai conversando nas próximas semanas, né, do lançamento desse curso. Então, de repente, você que está assistindo isso aqui meses à frente, né, no futuro, talvez já não pegue mais esse processo. Mas aqueles que estão assistindo aí no primeiro mês de lançamento, eu vou estar abrindo semanalmente lá no meu Instagram, então já me seguem no Instagram, o box de pergunta para vocês fazerem perguntas sobre os espíritos olímpicos, certo? Então, provavelmente aqui dentro do curso também vai ter alguma opção para vocês tirarem dúvida, mas lá no Instagram eu consigo gerir melhor. Então, de preferência, mandem as dúvidas de vocês lá no Instagram. Fiquem de olho lá no Instagram toda semana, eu vou abrir um box de pergunta lá nos stories, e aí você manda lá sua pergunta sobre o espírito olímpico, porque eu já prevejo que vai ter muita gente fazendo esse curso aqui, então se for para tirar as dúvidas individuais, talvez eu não consiga, né? Vai ficar tudo disperso. Então, se concentrarem as dúvidas lá no Instagram, é melhor para mim responder. E claro, muitas vezes um aluno que teve uma dúvida parecida com a tua vai fazer uma pergunta também. Então, me acompanha lá no Instagram, né? Que eu sempre criei conteúdo lá sobre anjos e arcanjos, mas agora eu vou começar a criar sobre espíritos olímpicos também, né? Já venho criando sobre, mas agora vamos intensificar aí também, né? Para pegar o embalo aqui e para educar mais, né? Para a gente continuar a criar conteúdo sobre espíritos olímpicos, né, de uma forma mais diária lá no Instagram. Então, acompanhem lá no Instagram, se inscrevam ali no Covil do Eremita também, certo? Para acompanhar aí os vídeos recorrentes do canal. E vale lembrar, né, só para finalizar, esse curso é um oferecimento da minha escola, né, o Covil do Eremita Academy, que é o meu curso de magia cerimonial. O que eu mostrei aqui para vocês não é exatamente uma prática cerimonial. Lida com uma entidade não nascida, mas ainda assim, quando eu digo cerimonial, eu digo uma prática com muitas ferramentas, né? As ferramentas clássicas da magia cerimonial, que são o círculo mágico, a baqueta, o triângulo e tudo mais. Então aqui foi um método simplificado, se encaixa em alta magia ainda, porque estamos lidando com seres, né, de uma essência mais pura, estamos lidando com seres não nascidos, então isso aqui é uma prática de alta magia, simplificada, não necessariamente magia cerimonial, mas lá no meu curso eu ensino, né, a magia cerimonial, vou ensinar, pretendo ensinar, vai ter uma aula bônus aqui para os alunos do curso do Covil do Eremita Academy, vai ter uma aula bônus sobre como chamar os espíritos olímpicos
dentro, né, do viés cerimonial, pelo sistema cerimonial. E lá no meu curso eu também ensino sobre tanto o método simplificado quanto o método cerimonial para você trabalhar com anjos e arcanjos e também as inteligências planetárias e híbridos planetários, que esses sim são seres puramente planetários, né, que vibram em energia pura, que habitam no planeta, que também são seres aí que têm um alto poder de engajamento, um alto poder de manipulação da matéria, da vivência humana, são especialistas em algumas coisas aí da área humana, então também é bacana, também é interessante. Se você daqui a um tempo se interessar, agora você vai começar a fazer as suas práticas com os olímpicos, se você começar a se interessar mais nesse universo, né, nesse mundo da magia cerimonial, planetária, anjos, arcanjos, inteligências, eu te convido, né, a fazer parte lá da nossa escola. Atualmente, não sei se futuramente eu vá aumentar o preço, mas atualmente são R$ 29,90 por mês, então é um curso de assinatura, né, você paga por mês. É que nem uma Netflix, eu sempre costumo brincar. Na prática é uma Netflix do ocultismo. Você vai pagar ali a mensalidade, R$ 30 por mês, e tem lá todas as aulas, estão mais de... Acho que o curso aqui deve ter dado o quê? Umas 4 horas? Não, nem isso, acho que deu umas 3 horas, né, de conteúdo, mais ou menos, esse curso. Mas lá o Convido Limita Academy tem mais de 35 horas de conteúdo. Então muita coisa, muito material bacana para você estudar, para se aperfeiçoar aí na arte cerimonial. Então fica aí o meu convite, provavelmente vai ter um link aqui em algum lugar também para você conhecer um pouco mais sobre a escola. Mas qualquer coisa é só jogar aí também, Convido Limita Academy. Você vai entender um pouco mais, né, para conhecer, quem sabe aí a nossa escola e fazer parte, ser membro. Futuramente aí, se Deus quiser, vamos estar também com a sede física, vamos estar recebendo aí alunos para fazer retiros, para fazer aí as aulas presenciais. Então muita coisa bacana nos reserva aí no futuro. E eu só tenho a agradecer, pessoal, aí pela confiança de vocês, pela participação, por estarem aqui. Então se você viu aqui até o final, tá vendo isso aqui que eu tô falando, então muito obrigado por acompanhar aqui até o final, obrigado pela atenção, certo? E no mais eu só tenho a desejar a vocês aí boas práticas, né, que esse conhecimento de alguma forma que eu vim passando aqui ao longo desse curso, um mini curso, mas espero que, por mais que seja pouco, espero que isso ajude de maneiras aí bastante grandes, afinal. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado. A gente continua conversando lá no Instagram, a gente vai novamente, né, continuar produzindo conteúdo e tirando as dúvidas de vocês por lá e no YouTube também, então a gente se vê aí pelas redes sociais. E no mais, novamente, gratidão, bons estudos, boas práticas, e eu espero que esse conteúdo e que a energia dos Olímpicos e a energia divina possa, né, operar muitas transformações legais na vida de vocês. E no mais é isso.